amores, tudo bem? Sheila aqui de volta. Vamos falar hoje, nossa revisão hoje vai ser de ciências e geografia. Esse é o nosso vídeo de ciências, certo? Nós vamos falar sobre diversidade das plantas, as plantas e os seres humanos e diversidade, as partes das plantas e diversidade de animais, certo? Vamos falar primeiro sobre a diversidade das plantas. Existem plantas de todos os tipos e plantas que existem em vários ambientes. Tem plantas que existem no solo, na água e até sobre outras plantas, não é isso? E de diversos tamanhos, formas, cores. Eu vou dar aqui uns exemplos para vocês que tem lá no livrinho de vocês, na página 162 e 163, certo? Lá no nosso livro tem alguns exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na página 162 tem lá falando sobre... Cadê aqui? Peraí, viu que a tia vai já achar aqui pra vocês. É porque o meu livro está no celular, né? Como a tia Irla falou. Pronto. Página 62. Tem lá alguns exemplos de diversidade de plantas. Tem falando sobre o cajá-mirim, que é uma planta terrestre que atinge até 25 metros. Que planta alta, não é? Nos jardins botânicos, nós podemos encontrar diversos tipos de plantas, inclusive essas plantas que são muito altas, umas que têm uns troncos bem grossos, outras que são pequenininhas e outras que são bem rasteirinha, né? Que é lá no solo mesmo, dali ela não passa, não aumenta mais de tamanho. O cajá-mirim, ele atinge até 25 metros de altura e pode ser encontrado no norte do país, certo? Até o estado do Rio de Janeiro, na região sudeste. O seu caule é reto, ou seja, ele não tem ondulações, ele é reto e pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como barcos, né? E os seus frutos de cor amarela são utilizados para preparar sucos e sorvetes. Nós aí já estamos entrando na parte de as plantas e os seres humanos, porque elas servem para nos ajudar também, né? Isso, o que é que as plantas fornecem para a gente? As plantas fornecem a madeira, que nós podemos fazer barcos, móveis, né? A nossa cama, um armário em casa, uma prateleira. Os frutos, através dos frutos nós nos alimentamos, né? Isso. E algumas plantas, algumas folhas nós utilizamos para fazer chás, que elas são plantas medicinais e nos ajudam em curar algumas doenças, certo? E os frutos também, que nós servimos tanto para comer o próprio fruto, como para fazer salada, fazer sucos, não é isso? Então, essas são algumas especificações das plantas ajudando os seres humanos, né? Nós podemos usar também algumas plantas, nós usamos as palhas para fazer chapéus, alguns artigos de artesanato, usamos também as palhas para fazer cobertas, assim como na casa dos índios, a oca, o telhado da oca são palhas, não é isso? Deixa eu dar aqui o exemplo de outra planta, Dionéia. A Dionéia é uma planta carnívora que pode atingir até 15 centímetros de altura, tá vendo aí? Ela já é bem menor, a diferença dela de 15 centímetros de altura para o cajá, que tem 25 metros, não é isso? Ela é uma planta carnívora. Vocês veem a imagem aí no livrinho de vocês. Geralmente é encontrada em solos pobres em nutrientes. Por isso, apesar das dionéias produzirem seu próprio alimento, elas complementam sua nutrição ingerindo pequenos animais, por isso que ela é chamada de planta carnívora. Como ela vive em um ambiente pobre de nutrientes, ela não tem como se alimentar, não tem como fazer sua alimentação completa. E para isso ela precisa se alimentar de alguns animais pequenos, né, como insetos, para poder completar a sua alimentação, para ela ser uma planta forte e saudável, né? Sem essa complementação, sem esse complemento de alimentação, ela não tem como viver. Então, por isso que ela é chamada de planta carnívora, porque ela se alimenta de alguns animais pequenos, certo? Mas tem mais algumas especificações lá no livro de vocês.
Aí na página 163 tem mais dois exemplos, que é a Vitória Régia, que é aquela planta aquática, né, que as folhas dela tem até 2 metros de diâmetro, ela é bem grande, né, pode atingir até 2 metros de diâmetro. As raízes dela ficam bem lá no fundo do rio, a Vitória Régia vive no rio, então assim, já é um outro tipo de ambiente, não é isso? Então a raiz dela fica bem lá no fundo dos rios, elas se fixam lá no fundo dos rios e o caule dela fica dentro da água, certo? Ficam cobertos pela água e as flores flutuam nela, as flores ficam flutuando. Alguns indígenas extraem um líquido de cor preta da raiz dessa planta, utilizando como tinta para pintar os cabelos, olha aí. Mais uma coisa que o ser humano usa das plantas, né? Isso que pode ajudar. Ele tira uma tinta preta e pinta os cabelos de preto. Olha aí, né? Bem natural, né? Sem aqueles produtos químicos na tinta. E mais um exemplo, a bromélia. Bromélia algumas espécies de bromélia se fixam no caule de outras plantas, olha aí. O que a tia Irla disse lá no começo, né? Que é no solo, na água. E algumas se fixam em outras plantas. Uma planta que fixa lá em um caule de outra planta e nasce junto e você às vezes até acha que faz parte da mesma planta, né? As bromélias podem atingir até 1,5 metro de diâmetro quando adultas. Elas apresentam um caule reduzido e suas folhas geralmente são estreitas e longas, com coloração verde, vermelha ou roxa, certo? No centro da bromélia pode ocorrer o acúmulo de água, né? Lá no centro dela, lá dentro pode ocorrer o acúmulo de água por conta da folha dela ser comprida. Então lá no comecinho pode acumular água, não é isso? Por causa da sua beleza, muitas vezes são utilizadas para decorar ambientes, sendo cultivada em vasos ou fixadas em outras plantas. Certo? Deu para entender? Nós falamos de 2 assuntos ao mesmo tempo. E agora vamos falar de... E só para complementar a questão da parte das plantas, depois a gente vai para a diversidade de animais. Da parte das plantas, vamos falar sobre as partes das plantas. Ok? Quais são as partes das plantas? Vocês lembram? A planta tem raízes. As raízes servem para fixar a planta no solo ou na água, né? Ou então em outras plantas. Essas são as raízes que servem para fixar a planta. Lá quando ela está fixada lá na terra, ela vai tirar os nutrientes da terra e através do caule, que é o tronco, olha, outra parte da planta. Nós falamos da raiz, agora estamos falando do caule ou do tronco. Vem através da raiz e o tronco transporta esse alimento até as folhas e as flores. Então as partes das plantas são raiz, tronco ou caule, que é a mesma coisa, folhas, frutos e flores. Essas são as partes das plantas. Então a raiz está fincada lá no solo, fixada ou fincada, ela vai tirar os nutrientes, transportar pelo caule e o tronco e vai distribuir nas folhas, flores e frutos para ficar uma árvore bem bonita, saudável, frondosa e nos dar alimentos deliciosos, não é isso? E finalmente vamos falar da diversidade de animais. Assim como as plantas, existem vários tipos de animais e os animais também vivem em vários ambientes diferentes, como os animais terrestres, os animais aquáticos e aqueles animais que são terrestres e aquáticos, certo? Então tem uma diversidade muito grande de tamanhos, de tipos de animais, não é isso? Vamos falar sobre... Vamos ver aqui falando sobre o urso polar, tem lá na página 198. O urso polar ele pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de
pelos. Vocês sabiam disso? Ele tem um coberto de pelos. Geralmente brancos. A gente fala geralmente brancos, por quê? Porque na verdade aquele pelo do urso polar, eu creio que a maioria não saiba, mas aquele pelo do urso polar, ele é transparente. Por isso que ele não aparece totalmente branco, porque ele reflete o ambiente que ele vive, né? Como ele está lá naquele ambiente que só tem gelo, ele vai refletir a cor branca, né? Mas a pele do urso polar, ela é preta. Isso, a pele do urso polar é preta, porque assim ela consegue aquecer o urso polar, certo? Eles são excelentes nadadores, não é isso? E cadê? E eles são animais que se alimentam de outros animais. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. Então, assim, geralmente eles aparecem branquinho, como eu estou dizendo para vocês, porque ele reflete o ambiente que ele vive, porque os pelos são transparentes, certo? Na verdade, o urso polar ele é preto, a pele dele é toda preta, tudo. Vocês podem ver nas patinhas dele, na parte de baixo. Ali é a cor que é toda do urso polar. Narizinho também, certo? A boca. Em um outro exemplo, pato mandarim. O pato mandarim pode atingir até 50 centímetros. Que pato grande, né? Ele tem bico e penas coloridas, assim, e alaranjadas, né? Como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinza. Ele é bem diversificado, né? Esse pato deve ser, eu nunca vi. Só vi a imagem aqui no livro, mas ele deve ser um animal bem bonito, bem colorido. Esse animal vive em florestas próximas aos lagos e constrói os seus ninhos em troncos de árvores. Tá vendo aí, ó? Ele é um animal que vive tanto na água como no solo, certo? Ele vive a maior parte do tempo na água, mas também no solo, e faz a sua casa em alguns troncos de árvore. Olha aí que legal. Geralmente quem faz morada em tronco de árvore são pássaros pequenos, né? Porque o pato não deixa de ser uma ave, mas ele é uma ave grande. E geralmente essas aves grandes não fazem as casas em plantas, né? Em caule de plantas. Bom, essa foi nossa aulinha de hoje para dar uma lembrada no assunto de ciências, certo? E eu vou propor um desafio, né? Uma atividadezinha simples para vocês fazerem no caderno de vocês. Vocês vão desenhar uma árvore bem bonita, certo? Uma árvore. E vão colocar o nome das partes das árvores, dessa árvore, certo? Vão colocar os nomes das partes da árvore. E me dá um exemplo de animal que vive na terra, né, que seja terrestre, aquático, e um exemplo de animal que vive na terra e na água, tá certo? Um beijo, até a nossa próxima aula.